now let's talk about the future using will or going to. Então, agora nós vamos ver como falar sobre o futuro usando will or going to. E mais específico, a diferença entre eles. Bom, o will, então, ele é um verbo modal. Caso vocês não tenham visto, vocês ainda vão ver também a aula dos modais, que são verbos que eles se adaptam de acordo com a forma que a gente utiliza. Ele é, então, um auxiliar que vai, então, dar o sentido de futuro no inglês. Ou seja, não é a tradução exata, mas é como se eu falasse, eu vou fazer tal coisa. Então, é sempre acompanhado de outros verbos. Então, ele vai fazer esse auxiliar junto com outros verbos. Ele também, por ser um verbo modal, ele faz as próprias negativas e perguntas, como nós vamos ver aqui. Geralmente, ele vai ser usado, então, para falar sobre o futuro, para situações, para ações, né, ou acontecimentos que indicam alguma incerteza, tá? Não que seja uma regra exata, mas de modo geral, eles utilizam assim. Então, muitas vezes eles são acompanhados de termos como, por exemplo, maybe, talvez, so maybe he won't invite us. Detalhe que o won't aqui, então, é um exemplo de negativa. Eu posso usar will not ou abreviado won't. Ou seja, talvez ele não vá nos convidar. Ou, talvez acompanhado aí do think, que vai ser eu acho, né? Eu acho que... Então, I think they will arrive late. Eu acho que eles chegarão atrasados. Probably, provavelmente. She will probably travel to London. Ela provavelmente viajará para Londres. I'm not sure, não tenho certeza. I'm not sure I'll get the job. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir o trabalho. I guess também é uma outra forma de falar eu acho. I guess he'll come tonight. Eu acho que ele vem hoje à noite. Ou então, I don't know, eu não sei. I don't know if I'll go to the party. Eu não sei se eu vou para a festa. Or I hope, eu espero que. I hope she won't get mad. Eu espero que ela não fique brava. Or I expect, que é uma outra forma de falar espera, no sentido de expectativa, né? So, I expect this will happen. Eu espero que isso aconteça. Então, não que seja uma regra, tá? Vocês podem utilizar esses termos ou não. Vocês podem usar também para falar de coisas que já foram planejadas, que já são certas. Mas é bem comum, quando não tem certeza, usar mais, então, o will e o também ser acompanhado desses termos. Também vai ser usado, então, para decisões que vão ser tomadas bem naquele momento, né? Eu decidi bem agora, para ações bem rápidas, né? Para ações que foram decididas agora. So, for example, there's no cheese left. I'll go to the supermarket to get some more. Então, acabou o queijo, eu vou para o mercado para pegar um pouco mais, para comprar, né? Um pouco mais. She didn't reply my message. I'll call her to see if everything's fine. Então, ela não respondeu a minha mensagem. Eu vou ligar para ela para ver se está tudo ok. Então, para decisões que acabaram de ser tomadas, então também posso usar o will. Então, a estrutura em si do will, na verdade, é um verbo bem simples da gente trabalhar, que percebam que ele vai se manter igual para todos os pronomes. Eu também não vou mexer nos verbos, né? Eu também não uso to, tá? Isso é um detalhe também. Caso vocês não tenham visto a aula do infinitivo, dos verbos no infinitivo, vejam, porque geralmente eu vou colocar entre dois verbos, eu uso to, né? Por exemplo, I like to play, or I want to buy, I need to pay. Então, geralmente, os verbos mais comuns, a gente usa o to entre dois verbos. Já nos modais, não. Então, vai ficar I will play. Vocês não vão falar I will to play, tá? Ficaria estranho, né? Então, I will play. Eu vou jogar. Como se fosse assim, tá? Também eu não vou colocar o S, caso vocês tenham visto no presente simples, que geralmente a gente coloca um S, né? Para he, she e it no final dos verbos. Também a gente não vai colocar. Então, vai ficar assim. A gente vai manter o segundo verbo na sua forma simples para todo mundo também. Então, ele é bem simples de trabalhar, né? Então, vai ficar will play, you, will, you, he, she, it, we, you, they, will play. Vai ser igual para todo mundo. Aí, para fazer negativas, então, vocês podem usar will not ou então won't para fazer negativa. Então, mesma coisa. You, he, she, it, we, you, they, won't, will not play. E também, para fazer perguntas, eu também vou colocar na frente. Will you, will he, will she, e assim por diante. Também, como eu sempre digo,
É importante vocês repetirem essa tabelinha, para vocês até se acostumarem como soa, principalmente as perguntas. Todas são importantes, mas principalmente na pergunta, porque é o contrário, né? Então, repitam assim, will I, will you. E percebam que eu vou juntar o L também, né? Então, vai ficar will I, eu vou falar desse jeito. Will I, or will you. Fica desse jeito. Will you play? Will he, will she, will it? Fica assim, will it. Will it play? Will we, you, will they? Right? Então, também repitam aí. E, claro, percebam aí que vai ter o segundo verbo, que é o que você vai fazer, né? I will work, como se eu formasse, ele é um auxiliar, que é como se transformasse o verbo assim, eu trabalharei. Aqui, no caso, jogarei, tocarei, brincarei, tá? Tecnicamente, como se fosse isso. Ele vai ser esse auxiliar que vai transformar o verbo no futuro. Agora, então, o going to, que vai ser, então, usado, geralmente usado, para ações que já foram planejadas, que já são mais certas, que já são mais certeza. Então, algo, por exemplo, I'm going to the beach next weekend. Então, eu sei que se você traduzir ao pé da letra, como se eu estivesse falando, eu estou indo para a praia final de semana que vem. Então, eu sei que pode ser um pouco estranho a gente traduzir ao pé da letra. Mas lembrem que inglês é uma outra forma de pensar, de se expressar. Eu também posso usar o going to para falar de uma ação que está acontecendo agora. Ele, na verdade, é o presente contínuo, tecnicamente falando. Então, eu posso também falar I'm going to work now. Eu estou indo trabalhar agora, né? Então, vai depender também do contexto. Então, vocês vão perceber aí pelo contexto, pela situação que vocês estão, ou também por termos que indicam uma ação no futuro, para vocês saberem se está falando de uma ação no presente ou de uma ação no futuro. Mas é muito usado, ele é bastante usado no inglês, então, para falar de ações futuras também. E, claro, também é uma linguagem mais informal. O will, ele acaba sendo mais formal também. Bom, vamos lá. Então, ó, he is not going to invite us. Ele não nos convidará, né? Percebam, então, que tecnicamente está falando, ele não está indo nos convidar. Eu sei que então não traduzam ao pé da letra. O sentido da frase é como se eu falasse, ele não vai nos convidar. Então, percebam o sentido do que eu estou falando. He's not going to invite us. They said they are going to arrive late. Eles avisaram que vão chegar atrasados. She told me she's going to travel to London next month. Ela me disse que vai viajar para Londres mês que vem. Aí você pode estar falando, mas teacher, está falando, traduzindo ao pé da letra, né? Ela me disse que ela está indo viajar, mas, novamente, está falando de uma ação futura, tá? O sentido da frase é como se falasse que ela vai viajar, ok? Também percebam aí, então, que vai ser formado pela estrutura do verb to be e o going to, ou seja, eu sempre vou falar, eu estou indo, né? Tecnicamente falando, se traduzir ao pé da letra realmente, eu vou estar falando está indo, né? Então, he is not going, ou seja, ele não está indo. They are going, eles estão indo. She told me she's going, ela está indo. Então, realmente, se traduzir ao pé da letra, vai ficar assim. Então, tecnicamente, para formar a estrutura em si, vocês vão, então, usar o verb to be, de acordo com a pessoa que vocês estão falando, e o going to. Caso vocês tenham dúvida, não tenham visto, ou se vocês precisarem, revejam a aula do verb to be para vocês entenderem melhor. Mas, basicamente, aqui, então, provavelmente você já tem o verbo to be aí muito bem memorizado, mas se precisar, reveja. Mas, então, vai ser formado, percebam, né, que eu vou sempre mexer aí no verbo to be de acordo com a pessoa. O going to vai se manter igual para todo mundo. Negativo e pergunta, perceba que eu não mexo. O going to se mantém igual, né? Então, I am going to play, ou seja, eu estou indo jogar, mas é claro que o sentido vai ser eu vou jogar, ok? You are going to play, você está indo jogar, ou seja, você vai jogar. Então, também eu posso usar todos esses daqui, essa estrutura, novamente, eu posso usar para falar de futuro ou para falar do presente também. Aí vai depender do contexto, mas, novamente, é muito usado para falar de futuro no inglês. Aqui um detalhe também, guys, caso vocês não tenham visto a aula do present continuous, do presente contínuo, vejam ou até revejam, porque eu também posso usar para falar de ações futuras, tá? Ou seja, eu posso falar I am going to play, ou então I'm playing.
eu posso falar, por exemplo, I'm playing video game tomorrow. Ou seja, eu estou jogando videogame amanhã. Eu sei que eu traduzindo vai ser assim, mas, novamente, vai ser o mesmo sentido aqui. É como se eu falasse, eu vou jogar amanhã, ok? Ou I'm working tomorrow, eu estou trabalhando amanhã, ou então I'm going to work tomorrow, ok? Também detalhe que pode ser que vocês já tenham visto de modo bem informal, vocês podem também substituir o going to por gonna, ok? Então, por exemplo, eu posso falar I'm gonna play. Então, não vou usar o to, tá? Vou substituir going to por gonna. Então, de modo bem informal, eu posso falar I'm gonna play, you're gonna play, he's gonna play. É muito usado no inglês. Talvez vocês já tenham visto por aí o gonna. Ele, então, vai ser usado para substituir going to, ou seja, entre dois verbos. Também, vocês devem lembrar muito bem do verbo to be, ou se precisar revejam a aula, vocês podem também abreviar o próprio verbo to be. Então, vocês podem falar I'm going. Vocês podem falar I'm gonna play. Então, eu vou substituir o I am, I'm, e o going to por gonna. Então, vai ficar I'm gonna play, you're gonna play, he's gonna play, she's gonna play, it's gonna play, we're gonna play, e assim por diante, tá? A negativa eu também vou mexer no próprio verbo to be para fazer negativas. Então, eu também posso substituir aqui, né? Posso abreviar I'm not going or I'm not gonna. O gonna eu posso usar em negativas, perguntas também, tá? Tranquilamente. Então, eu posso falar I'm not gonna play, eu não vou jogar. You're not gonna play, ou então you aren't gonna play. Posso trocar o you're not por aren't. He's not going to play, or he's not gonna play, ou então he isn't gonna play, né? Eu posso trocar o is not por isn't, então she isn't, she's not, going to, gonna play. Isso aqui é bastante informação, tá? Se vocês precisarem, revejam o vídeo aí, pesquisem se precisar também, mas também não é difícil. E é claro que é muito importante vocês terem o verbo to be muito afiado, que essa aula aqui vai ficar muito mais fácil para vocês, provavelmente vocês lembram. Mas se precisar, revejam. Ou então, aqui uns exemplos, né? We aren't, então perceba que eu adicionei aqui isn't e aren't, para vocês lembrarem, né? Eu posso trocar is not por isn't, are not por aren't, eu posso trocar o going to por gonna, ou eu posso simplesmente abreviar aqui a primeira parte, né? I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, they're, not gonna play, e assim por diante. E aí, nas questions, eu também, é claro, vou colocar o verb to be na frente para formar perguntas, né? É como se eu falasse, estou eu indo jogar. Mas é claro que eu estou perguntando assim, né? Eu vou jogar, basicamente, você vai jogar, ele vai jogar, esse é o sentido das frases, das perguntas, né? Então, am I going? Are you going? Is he going? Is she going? Is it going? Are we going? Are you going? Are they going? Ou então também trocar o going to por gonna. Am I gonna play? Are you gonna play? Is he gonna play? E assim por diante, guys. Basicamente isto. Creio que não ficou nenhuma dúvida, né? And that's it. Eu creio que se qualquer dúvida, se ficou confuso, podem pausar, voltar o vídeo, revejam, ou até pesquisem na internet, se vocês quiserem entender melhor. Detalhe, cuidado com o tradutor, e pesquisem outros sites mais completos, né, que expliquem melhor, vejam outros exemplos. Mas, novamente, esta aula aqui, como eu sempre digo, é complementar, é somente para vocês entenderem melhor a diferença do will e going to. Detalhe que, como eu falei, tá? O going to eu geralmente uso para ações mais planejadas, e o will, aliás, assim, quando é algo planejado, é mais usado o going to. Quando é algo que não é muito certo, é mais usado o will, entende? Mas não é que seja uma diferença gramatical. Gramaticalmente, vocês podem usar os dois tranquilamente para falar de futuro. O going to eu posso usar também no presente, aí depende do contexto. Então, eu sei que pode ser muita informação, mas precisar vejam, revejam, enfim. E, como eu sempre falo, coloquem em prática, ok, guys? Então, coloquem em prática, façam os exercícios para vocês realmente se acostumarem a utilizar os dois de forma automática. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Thank you and see you next class.